suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor. Eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Espero que você, telespectador, tenha sido profundamente abençoado com esta música Paz no Vale. Como nós precisamos de paz em meio a tantas turbulências, em meio a tantos conflitos, em meio a tantas dificuldades pelas quais nós temos passado, principalmente nesses últimos dias, diante desta pandemia. Espero que você, portanto, tenha sido profundamente enriquecido e abençoado com este belíssimo hino, essa tão inspirada canção ministrada pelo pastor e cantor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Hoje estamos mais uma vez nessa terça-feira, 24 de novembro, os dias estão se passando rapidamente. Aliás, um irmão outro dia estava me dizendo: pastor, quando o nosso calendário termina com os
brus, né? Outubro, novembro, dezembro, o ano vai embora rapidamente. Então, desde outubro, setembro, outubro e novembro, o ano praticamente vai embora. E como estão se passando os dias rapidamente. Logo mais estaremos ouvindo o pastor Moisés. Ele foi também um dos oradores pela ocasião do aniversário da Igreja do Calvário, celebração do aniversário do coral Saracali, da igreja, e centenário do congregacionalismo, além dos 503 anos da Reforma Protestante. Ele foi um dos pregadores também, e o cantor Juliano, que abrilhantou o louvor durante toda aquela solenidade. Se você ainda não participou das festas de aniversário da Igreja do Calvário, você está convidado a estar conosco. Nós ainda vamos ter no próximo domingo, outra vez, o pastor Manuel trazendo a ministração da palavra. Aliás, o presbítero Júnior estará trazendo a ministração da palavra neste finalzinho, já correndo para terminar o mês. Então você está convidado a visitar a Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, bem próximo ali ao Giratório, no início da Avenida Brasília. Portanto, continue conosco, mas antes nós vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus porque Ele tem nos dado a oportunidade de continuarmos ministrando a palavra, as boas novas de salvação, através destes veículos de comunicação. TV Master, Canal 20, TV a cabo em João Pessoa, e através do YouTube, que você pode assistir o programa a qualquer hora. Eu estou fazendo essa ressalva porque algumas pessoas já me procuraram, quando me encontram, perguntando se o programa saiu do ar. O programa não saiu do ar. Deixamos apenas de exibi-lo no canal 11, devido à crise pela qual todos nós fomos tomados de surpresa. Alguns dos nossos mantenedores me procurou e disse: pastor, não dá para continuar, alguns perderam o emprego, de formas que nós até compreendemos o motivo pelo qual muitos não puderam continuar conosco. Mas louvamos a Deus por aqueles que permanecem nos ajudando, mantendo o programa no ar. Aliás, nós temos hoje despesas ainda com as edições do programa, nós temos compromisso com o nosso irmão que faz as edições, tantas outras despesas que realmente diminuíram muito, mas nós precisamos da sua ajuda, das vossas orações e também da sua contribuição. Aliás, se você quiser nos ajudar a manter este programa no ar, você poderá fazê-lo através da conta bancária que aparece abaixo aí no seu vídeo, agência Banco do Brasil, 3331/6 repetindo, 3331/6, conta corrente 7551/5, repetindo, 7551/5. Você poderá nos fazer esta oferta generosa, como também, se você reside em Campina Grande, você poderá entregar na Livraria Manancial, a rua Cardoso Vieira, bem por trás das lojas Olacante. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com o pastor Moisés trazendo esta mensagem também muito importante sobre o ministério da igreja, a realização da obra da igreja em meio a todas essas dificuldades pelas quais nós passamos. Texto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos ensina a respeito de uma espiritualidade equilibrada. Como desenvolver esta espiritualidade equilibrada? Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro, ele afirma a necessidade de considerarmos o que Deus em Cristo já fez em nós e por nós. No versículo 5, Pedro vai dizer muitas coisas que nós precisamos fazer e acrescentar à nossa fé, do verso 5 ao verso 7. Mas antes do apóstolo Pedro nos dizer o que devemos fazer, acrescentando a nossa fé, ou suprindo a nossa fé, ele afirma que antes da nossa ação, é necessário a nossa consideração, é necessário percebermos
o que nós já temos e o que nós já somos em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro importante elemento para uma espiritualidade equilibrada, para uma espiritualidade saudável. É percebermos, considerarmos o que Deus em Cristo já fez em nós e por nós. Veja, no versículo de número 5, que ele usa a expressão, por isso mesmo. Ele começa o versículo dizendo, por isso mesmo. E essa expressão, por isso mesmo, tem a ver com os versículos 3 e 4. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer? Por isso mesmo, porque Deus já fez o que fez em nós, e porque nós já temos o que temos, devemos agir. E o que é que Deus fez por nós? O que é que nós temos através de Cristo? E é exatamente isso que ele vai dizer. A partir do versículo 3, eu convido você a observar e a considerar. No verso 3, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Portanto, esse é o primeiro elemento. Coisas nos foram doadas. E as coisas que nos foram doadas, nos foram dadas por Deus através de Cristo, elas promovem vida, elas promovem piedade, elas promovem uma verdadeira espiritualidade. Continuando o texto, ele diz assim, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E o verso 4, vamos ler juntos? 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então observe, meus amados irmãos, e aí é quando ele diz no verso 5, por isso mesmo, por causa disto, porque estas preciosas e muito grandes promessas nos foram concedidas. Portanto, o primeiro elemento para uma espiritualidade saudável é considerarmos, percebermos que Deus já nos concedeu, através de Cristo, preciosas e muito grandes promessas. Repita comigo, preciosas e muito grandes promessas. Ele diz que estas preciosas e muito grandes promessas nos foram dadas. Nós não merecíamos, mas recebemos de Deus através de Cristo por graça. E quais foram, meus amados irmãos, essas preciosas e muito grandes promessas que nós devemos considerar para desenvolvermos uma espiritualidade saudável? Em primeiro lugar, preciosas e grandes promessas que nos foram dadas através de Cristo é o perdão dos nossos pecados. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Preciosas e muito grandes promessas nos foram dadas por graça, através de Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Porque está escrito em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preciosas e muito grandes promessas, vida eterna, perdão de pecados, livramento da condenação, livramento da ira vindouro. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estas bênçãos já nos foram dadas. Elas são grandes, elas são preciosas e já foram seladas e garantidas pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário.
perdão, livramento, vida eterna, novo nascimento. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Jamais se esqueça de que pela graça de Deus em Cristo Jesus, preciosas e grandes dádivas foram derramadas sobre nós, o povo de Deus. Ele nos justificou, Ele nos livrou da condenação, pelo Espírito Santo nós fomos regenerados. Ele afirma isso também, meus irmãos, no capítulo, em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 3, está escrito assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, depois a gente volta para o texto inicial, mas observe aí na sua Bíblia, por favor, 1 Pedro capítulo 1, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, o que é que Ele fez? Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Preciosas e muito grandes promessas. O que é que elas foram feitas? Nos foram dadas. Esta é a promessa garantida por Cristo. É isso que o apóstolo Pedro está afirmando, que através da morte e ressurreição de Cristo, nos foi dada a bênção da regeneração. Pelo poder do Espírito, Deus efetuou em nós uma transformação, tirando o coração de pedra e nos dando um coração novo, vivo, capaz de crer, de compreender, de arrepender-se de seus pecados e confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Preciosas e muito grandes bênçãos nos foram dadas. Que promessas são essas? E que nós não poderemos jamais esquecer, e a cada dia precisamos relembrar, rememorar e considerar que nós de fato somos um povo abençoado pela graça de Deus, porque através de Cristo temos perdão, temos regeneração, novo nascimento, justificação, iluminação. Ele nos orienta pelo Espírito e pela palavra, Ele nos dá a direção que vem dEle, Ele nos dá força para enfrentarmos o pecado e o diabo, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz que diante das lutas contra o mal, nós somos fortalecidos pelo poder que há em Cristo Jesus. Ele nos traz promessas de seu retorno glorioso. Apesar desta vida de crise, de pandemia, de enfermidades e de lágrimas, um dia a trombeta vai tocar e o Rei voltará, e Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, e haverá um novo céu, uma nova terra. Não haverá mais enfermidades, morte, corrupção e maldade, porque no reino do Messias reinará a justiça, a alegria e a paz. Nós temos esperança bendita, e a nossa esperança não está em nós mesmos, nem nos homens. A nossa esperança está no Rei Jesus, que garantiu bênçãos maravilhosas, preciosas e muito grandes promessas. Por isso que Pedro utiliza essa expressão, preciosas e muito grandes promessas. Mas enquanto o Rei não volta, enquanto a nossa esperança não se concretiza, Ele nos concede graça e poder para prosseguir de fé em fé, na força do Senhor. Em nós mesmos somos fracos e incapazes, mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos edifica, o Senhor nos socorre a cada dia, mês e ano, para perseverarmos até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, o primeiro passo para desenvolvermos uma espiritualidade equilibrada e saudável é considerar estas dádivas preciosas e grandes que já nos foram dadas através de Jesus Cristo.
Mas, meus amados irmãos, em segundo lugar, o apóstolo Pedro, observa em 2 Pedro capítulo 1, tendo crido nestas preciosas e muito grandes dádivas, que nos fazem participantes da natureza divina, porque nos regenera, nos livra da corrupção das paixões que há no mundo, porque perdoa os nossos pecados e nos transforma. E aí ele vem para o versículo de número 5, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, você pode repetir essa expressão? Por isso mesmo. E aqui nós chegamos ao segundo elemento, o segundo aspecto de uma espiritualidade equilibrada. Ou seja, por isso mesmo, porque Ele já lhe deu preciosas e muito grandes bênçãos, por isso mesmo você é chamado, nós somos chamados à ação. É como se Ele dissesse: eu já dei o terreno e tenho dado as sementes. Ele já nos deu as dádivas preciosas e grandiosas. E agora Ele nos chama à ação. E aí Ele diz o seguinte no versículo 5: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso esforço, toda a vossa determinação, o que é que nós temos que fazer? Associai com a vossa fé a virtude. Por isso mesmo, porque somos quem somos, devemos diligentemente associar com a nossa fé. Nós já temos a fé salvífica, a fé que nos une às dádivas preciosas que há em Cristo Jesus. Mas Ele nos chama a suprir, a fornecer, a abastecer, a acrescentar esta fé. A palavra que está aqui no versículo de número 5, quando ele diz assim, associai. A palavra associar aqui, ela aponta para a ideia de adornar. Então ele diz, embeleze, adorne a sua fé com estas virtudes. E ele vai citar as virtudes, 7 virtudes que são citadas aqui, que devem trazer beleza para a nossa espiritualidade, para a nossa vida cristã. Veja, meus amados irmãos, a partir do versículo 5, associai com a vossa fé a virtude. O que é virtude? É poder moral, é energia moral, é vigor, é atividade da alma, é uma fé viva, é uma fé ativa, é uma fé vigorosa. Então ele está dizendo, olha, porque Deus já tem te concedido todas estas dádivas, supra, forneça, abasteça a sua fé com virtude, com vigor, com atividade. Livre-se da passividade doentia. É um chamado à ação, é um chamado a aproveitarmos as oportunidades que Deus nos concede para crescermos. Somos chamados a agir, somos chamados a desenvolver a nossa espiritualidade. Mas observe que ele continua, ele diz assim, a virtude, com a virtude o conhecimento. Então ele diz, vá associando a sua fé, vá acrescentando a fé, virtude, mas não basta virtude, não basta energia, não basta vigor, é preciso conhecimento, discernimento, entendimento. A palavra conhecer aponta para estas ideias, discernir, entender, ser alguém esclarecido, que as minhas atividades sejam controladas pelo entendimento. Veja o que ele vai mostrando nos irmãos, a necessidade de acrescentarmos à fé a virtude e o conhecimento das Escrituras. É exatamente como está propondo a temática das festividades da igreja. É luz na mente e fogo no coração.
Não basta apenas o fogo do coração, o vigor e o entusiasmo. É preciso entendimento, é preciso crescermos na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. E este crescimento no entendimento, no conhecimento, acontece através das Escrituras. É por meio da palavra que nós somos edificados, é por meio da palavra que nós alcançamos maturidade e desenvolvimento espiritual. Isso é ilustrado, meus irmãos, pela vida do próprio Pedro. Pedro está falando aqui por experiência própria, porque Pedro inicialmente era um homem de muito vigor, ele era um homem muito impulsivo. Nós lemos os evangelhos e percebemos Pedro, que é este homem impulsivo, cheio de vigor, cheio de atividade. Mas ele aprendeu que não basta apenas o vigor, o entusiasmo, é preciso discernimento, é preciso entendimento, é preciso maturidade. Por isso que Pedro está dizendo: associe a sua fé, virtude, vigor, entusiasmo, mas a sua fé, a virtude, precisa ser acrescentada também o conhecimento. Ele continua no versículo de número 6, com o conhecimento, o domínio próprio. Outra versão diz temperança, autocontrole, vigilância, autodisciplina. Apesar de salvo, ainda lutamos com desejos pecaminosos. Portanto, o apóstolo Pedro nos incentiva, por intermédio dessa palavra, a agirmos de maneira ativa, associando, adornando a fé salvífica ao domínio próprio. Precisamos, como Paulo diz em Romanos 8:13, mortificar os feitos do corpo, mortificar os desejos pecaminosos e vencermos na luta contra o pecado e contra o diabo. Mas, meus amados irmãos, ele continua no versículo de número 6, dizendo a quarta virtude: com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. Perseverar é resistir, perseverar é desenvolver paciência. E toda essa situação pode ser ilustrada pela vida do próprio Pedro, porque o apóstolo Pedro, irmãos, era um homem de fortes declarações. Pedro era um homem de fortes declarações. Nós vemos isso quando lemos os evangelhos. Mas na hora, muitas vezes, como se diz, na hora H ele retrocedia, ele negava. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Só tenho que agradecer àqueles que estiveram conosco, nos visitaram, e ainda você pode participar de mais um culto antes do término do mês. Estaremos ali ainda celebrando mais uma festa de aniversário. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por